não se pode dizer o que é o inconsciente para a psicanálise. Tá. Né? Porque não existe a psicanálise. Né? Uhum. Porque a psicanálise enquanto instituição ela é extremamente fragmentária, né? E tem várias perspectivas, desde Freud até, né, agora. Então, assim, que a gente, eu vou falar eu vou falar do autor Pensa, que eu trabalho, né, que é o Lacan. Então, assim, né, se a gente for pensar, né, o Lacan, ele não vai pensar o inconsciente como uma questão ontológica. Sim. Né, ele vai dizer que é ôntico, né, não é ontológico. Né? Então ele vai falar, né, que olha, o inconsciente, ele tem uma estruturação, ele tem uma estrutura de linguagem, né? Ele é algo, né, que se baseia na própria enunciação linguística, né? Ele está ali na estrutura da linguagem, né? Quando eu falo algo, né, esse algo que eu falo tem aquilo que eu digo, mas tem algo que eu não digo. Né? Tudo se dá por meio de uma ferramenta de estruturação, né? Linguística mesmo. Né? Aprofunda esse conceito. Não é conceito, primeiro. Né? Tá. O Lacan é um cara que não tem conceitos. Né? É por isso que é um cara que é muito difícil de estudar, porque ele vai de encontro a qualquer determinação ontológica que a gente pode apreender de algo. Tá. Então não é um conceito, né? Se a gente for pensar, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, isso não é um conceito. Isso é uma ideia. Tá. Isso é uma forma, né? Então, mas como é que então que eu apreendo isso? A partir de um significante. E quem dá esse significante? O significante, ele é um efeito. Ele não é uma causa. Então, o Lacan, ele tem uma coisa interessante que ele vai falar assim, olha, a psicanálise só acontece com um analista e um analisando. Tá. Né? Assim, o efeito, né, de um ato falho, ele só vai existir numa experiência de psicanálise. Ele não vai existir fora disso. Tá. Né? Então, o significante, o que é que ele vai trabalhar ali? Né? Ele pega o Saussure, né? Que ele vai falar, que ele vai pegar o Saussure, que ele vai dizer o seguinte, né? Creio que você sabe, né, que a ideia do Saussure é que existe um referente para qual o seu significado representa a coisa. Uhum. O Lacan ele toca. Né? Ele vai falar, não existe referente. Né? Só que, mesmo sem um referente, existe um significante que vai dizer algo sobre algum significante. Né? Então, a gente vai utilizar, é um pensamento em cadeia. Então, assim, existe um significante que não tem referente, mas esse significante ele pode representar algo para um outro significante e assim vai. Né? É um pensamento cibernético, digamos assim. Né? No sentido da cibernética como uma teoria da linguagem, né? Da significação, né? Das formas de significação. Então, assim, o inconsciente é estruturado como uma linguagem por conta desses aspectos. Então, assim, Lacan, assim, ele foge muito da dimensão ontológica. Ele não dá para a gente entender isso como um conceito em si. Né? Se a gente for pensar no Freud, dá. Assim, o inconsciente dá para a gente pensar o inconsciente como uma espécie de um conceito. Sim. Né? Mas com Lacan, não. Né? Então, a ideia do Lacan, quando ele fala assim, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e que essa linguagem ela tem um significante para o qual representa um outro significante e assim vai fazendo essa cadeia, ele está falando o seguinte, o que a gente faz, né, quando a gente está nessa situação, nessa experiência analítica, é justamente endossar essa cadeia de significantes, né, e supor que existe um significante que tem uma centralidade aí naquela dimensão. Né? Como a gente chega a isso? Né? Tentativa e erro. Assim, né? A questão é o efeito que esse significante vai trazer ali naquela relação. Né? Então, e aí vem outros conceitos, né? Transferência,
Vem também o conceito de sujeito suposto saber, que é uma ideia do Lacan, né? E também vem outros fatores, a falta ser, né? A falta ser, que é uma herança ali da leitura, né? De Hegel, do Lacan, de alguma maneira. Mas, em linhas gerais, né? Eu acho que para falar para você, assim, falar sobre o que é o inconsciente, né? Assim, a gente pensar também no inconsciente como uma estrutura,